Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, 27 de maio, nós estamos recebendo, com muito prazer, o coordenador de políticas públicas para a juventude da Prefeitura Municipal de Santos, Wellington Araújo, e o vice-presidente do Conselho Municipal da Juventude, Leandro Taveira. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Senado aprova restrições em abono e seguro-desemprego. O Estado de São Paulo. Deputados rejeitam distritão. Cunha sofre dupla derrota. Em A Tribuna, Câmara rejeita a mudança em sistema de votação. No BocNews, Temer diz que governo tem votos suficientes para aprovar ajuste fiscal. Santa Portal, Nestor Cerveró é condenado a 5 anos de prisão por lavagem de dinheiro. G1 Santos e região. Polícia encontra desmanche de motos em São Vicente. E no portal da UOL, polícia suíça detém dirigentes da FIFA investigados por corrupção nos Estados Unidos. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E em tempos tão difíceis, de grave crise econômica, de inflação alta, de desemprego, que atinge a 8 milhões de trabalhadores brasileiros, o maior índice dos últimos 2 anos, um dos segmentos que mais sofre é exatamente o da juventude. Isto porque, com a falta de oportunidades em razão do desemprego e uma situação agravada pela redução de investimentos, uma redução drástica de investimentos no setor de educação, comprometendo inclusive linhas de financiamento como o FIES e também o Pronatec, que é o Programa Nacional de Cursos Técnicos, a juventude tem um sofrimento duplo, porque sem oportunidade de emprego e sem estudo, sem, portanto, a proteção do Estado, fica à mercê da própria sorte. E diante desse cenário, quais seriam as perspectivas para tantos jovens no Brasil? No programa de hoje, nós vamos debater essas questões fundamentais envolvendo a juventude com 2 representantes dos jovens de Santos, presentes ao Jornal em Foque. Não poderia haver melhor oportunidade para nós debatermos essas questões fundamentais como a do dia de hoje. Isto porque o Jornal em Foque completa hoje, 27 de maio, 2 anos de existência. Um espaço aberto, democrático, aberto a todas as correntes do pensamento, um programa plural, diário, e que completa hoje 2 anos de existência. E por essa razão eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma saudação especial aos nossos convidados e também os cumprimentos à nossa equipe, a equipe de produção, na pessoa da incansável, da competente jornalista Rosana Major, e toda a equipe técnica, na pessoa do companheiro Júlio Pereira, que comanda com tanta dedicação e com tanta competência toda a nossa equipe técnica de câmeras, diretores, enfim. E também saudar em meu nome, em nome da Cris, como co-apresentadora do programa de hoje, os nossos convidados e os nossos telespectadores, razão de ser do programa. Mas nós vamos debater as questões da juventude daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 21 e 26 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de demora. E você também pode participar do Jornal em Foque. É só enviar sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou então no nosso e-mail, je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou então confira a qualquer momento pela BocNews TV. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para discutir as questões fundamentais da juventude. Voltamos já.
Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Um novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a junta de serviço militar do seu município com 2 fotos 3x4 e sua certidão de nascimento ou documento equivalente. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 27 de maio. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o coordenador de Políticas Públicas para a Juventude de Santos, Wellington Araújo, e o vice-presidente do Conselho Municipal da Juventude, Leandro Taveira. Eu gostaria de começar essa conversa aqui com os nossos jovens, afinal, o presente e o futuro do país, né? Não há nada mais importante do que você cuidar das futuras gerações, né? Todos nós que temos filhos e netos sabemos disso, afinal, vivemos para isso. E eu gostaria de começar com o Wellington, exatamente, Wellington, perguntando a você quais seriam as prioridades, os desafios para este ano, um ano tão difícil de de contingenciamento de recursos, de grave crise econômica. Quais seriam, então, na sua visão, os principais desafios, as principais prioridades da Coordenadoria da Juventude para Santos neste ano? Bom dia, obrigado pela presença. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de deixar entrar dentro da sua casa para a gente falar de um tema tão bacana, né, e legal nessa manhã, que é falar da juventude. E parabéns a toda a equipe técnica pelos 2 anos de programa. Obrigado. É uma honra estarmos aqui hoje, eu e meu amigo Leandro Taveira, para a gente estar falando de juventude num dia festivo como esse. Os desafios são vários, né, Chico? Jovem hoje em Santos é a parcela aí maior populacional, né? Se a gente for falar em números, 21% da nossa população santista é jovem, na faixa etária dos 15 até os 29 anos. E a coordenadoria, ela é um órgão criado há 10 meses, tem essa missão de articular e reunir todos os atores sociais, tanto do lado do governo, como entidades, instituições que trabalham com a juventude, para discutir justamente isso, perspectivas, desafios e o que a gente pode colocar como demanda para trabalhar com esse público tão rico, que é a nossa juventude santista. E falando em desafios, são milhões. Na área de educação, a gente tem uma rede para organizar a atenção voltada para esse jovem, para as demandas dessa juventude, na área de saúde, na área de segurança pública. Claro. Né? Quando a gente fala em segurança pública, a segurança em todos os sentidos, seja ela por conta dos nossos agentes de polícia, de segurança pública, como também da cidade que a gente vive também. Então, são vários desafios. Né? A gente pode enumerar vários aqui hoje nessa manhã. E a gente veio para falar justamente de coisa boa também, claro. Né? Acho que a gente tem coisa boa para falar para você que está ouvindo aqui. Sem dúvida nenhuma, Wellington. Agora, um dos aspectos principais, Leandro, eu gostaria que você também abordasse esse aspecto do grande desemprego, do momento difícil que a gente vive, o desemprego que afeta, sobretudo, sobremaneira o jovem. Né? E a questão também da redução de investimentos em educação. Então, o jovem hoje sem emprego, sem oportunidade, sem educação, sem qualificação, sem a proteção do Estado, ou seja, fica difícil para o jovem enfrentar essa realidade.
Sim. Obrigado pela presença, viu, Léo? Eu que agradeço, Chico, muito obrigado pela oportunidade. Falar de juventude acho que é sempre importante. Hoje realmente é um momento difícil para o jovem, né? Então a gente, como já foi citado, o desemprego, esse desincentivo, né? Falta de investimentos, incentivo à educação, realmente impacta muito o jovem. Uma grande questão que a gente tem que falar, o jovem, querendo ou não, ele acaba sendo também muito criativo e dinâmico, só que ele precisa ser incentivado para isso. Então, se a gente consegue, de alguma forma, incentivar, fomentar que o jovem incentive a participação social dele, o protagonismo juvenil, que ele se sinta com possibilidades de fazer por onde, né, de fazer acontecer, com certeza ele vai conseguir um futuro muito melhor, vai conseguir muito mais sucesso. Hoje o momento realmente está passando por grandes problemas. Então o jovem precisa criar diferenciais, precisa ser um jovem de destaque, né, precisa fazer ações diferentes. Só que, ao mesmo tempo, as possibilidades são diversas também. Então, se o jovem realmente quer, e o nosso incentivo dentro do Conselho da Juventude é justamente esse, incentivar o jovem, tem diversos cursos, até gratuitos, online, possibilidades, alternativas, que o jovem hoje está realmente participando, né? Eu vi até esses dias no jornal, aquele jovem de 14 anos já empreendendo, criando um negócio próprio online, um aplicativo. Então, os jovens precisam ter essa oportunidade. O momento realmente não é bom, mas o jovem tem que ser incentivado e tem que correr atrás do seu próprio futuro. Então, vá atrás e todo mundo tem que ter essa participação. E, claro, o quanto mais a gente puder não ficar preocupado com o hoje, mas principalmente no futuro, né? O desemprego é uma coisa pontual, que hoje é um grande problema, um problema sério na sociedade. Mas isso sendo resolvido, isso tendo uma melhora. Mas a educação é fundamental. Se a gente não melhorar a educação, se a gente não tiver incentivos para a educação, o nosso futuro também estará comprometido, né? Então, mais do que o momento atual, acho que a gente precisa pensar um pouquinho também no futuro. Então, a educação jamais pode deixar de ser atendida. Sem dúvida nenhuma, você tem razão. A questão da educação ela é absolutamente fundamental. A educação não deveria, eu costumo dizer, não deveria nem ser prioridade de governos, aí sim a razão de ser de todos os governos, dada a importância. Se este país não estabelecer um pacto nacional em favor da educação que dure pelo menos uma geração, dificilmente nós vamos deixar esse patamar de mediocridade em que o país lamentavelmente se encontra. Wellington, você falava das ações positivas da Coordenadoria de Juventude, enfim, o que você elencaria entre essas ações importantes da Coordenadoria? Então, a gente veio aqui falar justamente para você, jovem artista, de um momento bem bacana que a gente vai estar agora em Santos, em julho, agora no período das férias, na Festa Inverno. A gente vai estar organizando agora o primeiro Festival da Juventude, que é um momento aí onde... Festival de música. Festival de música. É um resgate daqueles festivais escolares, né? Sim. Só que agora para todo o município. Então, para você jovem que tem um grupo, uma dupla, um trio, uma banda, é a oportunidade de mostrar o seu talento, mostrar o seu trabalho para a cidade. Então, durante a Festa Inverno, nas 2 primeiras semanas, vai ter esse concurso, esse festival, onde os talentos vão ser destacados aí. E é uma proposta também do Conselho da Juventude, promovido pela Prefeitura. As inscrições começam agora no período de 1 a 15 de junho, lá na Coordenadoria da Juventude. Fica lá na Avenida Campos Sales, número 128, no primeiro andar, ou pelo portal da Prefeitura de Santos, que é o www.santos.sp.gov.br. Então, o Festival da Juventude é o primeiro e a ideia é fazer com que se torne num festival todo ano. Então, essa é a ideia agora. Isso, agora todo ano vai acontecer o Festival da Juventude, é um festival permanente. Então, esse ano a gente abriu até 30 inscritos, né, até 30 bandas inscritas. Então, corram. Não precisa, de repente, um cantor pode, enfim, se apresentar, ou tem que ser dupla, ou banda? Individual não. Não é um concurso de talentos individual, é um concurso de bandas, de grupos musicais. De qualquer estilo musical, viu, Chico? Então, sem preconceito, todos vocês que têm qualquer tipo de vertente musical podem se inscrever no festival, e a gente espera que tenha essa diversidade mesmo, claro. Né, que é o que compõe a juventude, que é o que dá energia, força e alegria aí para a juventude. Então mostra o seu talento. Vai durar 2 semanas, as 2 primeiras semanas. As 2 primeiras semanas agora das férias, durante a Festa Inverno. As apresentações serão na própria Arena Santos? Lá na Arena Santos, e é legal porque a gente também leva público para essa festa que é tão importante para a nossa cidade,
porque são as entidades que fazem a festa acontecer com a estrutura que a prefeitura dá para... As bandas podem levar suas torcidas, enfim, apoio. Muito, acho que é bem bacana, né? Agora, você falou em 30 concorrentes, se por acaso o número de inscrições superar... Não, 30, então, a gente tem um limite até 30, justamente porque tem todo um trabalho técnico com relação a isso. Não vai haver uma prévia, uma pré-seleção, não? Então, a seleção é pelo material que vai estar sendo enviado pelas bandas. Tem alguns requisitos também para você se inscrever, né? Então, tem que mandar um material de MP3, a gente vai estar averiguando seu material, para depois, efetivamente, a inscrição ser concluída. Mas é até 30 o limite. Não tem. E com relação à premiação, por exemplo, já se pensou nisso ou não? Já. Premiação muito bacana. Os 3 primeiros vão ganhar troféus, né, Leandro? Os 3 primeiros vão ganhar troféus e vão entrar dentro do calendário de eventos da cidade, com a oportunidade de apresentar aí seu trabalho durante o ano inteiro, em várias festas e várias comemorações que a prefeitura pode ofertar. Ele pode até ser o início de uma carreira profissional. E detalhe, Chico, a banda que ganhar vai ter gravado a sua música em estúdio. Olha que bacana de mostrar o trabalho, né? E a gente sabe que Santos é um cenário para vários artistas, né? Que foram reconhecidos a nível nacional. É uma oportunidade de mostrar o talento. Tem muita banda de garagem, as pessoas que timidamente ali estão ensaiando suas bandas. Agora é a oportunidade de mostrar o trabalho que tanto vocês fazem, né? Muito bom. Inclusive, aberto a todos, né? O limite de idade é até 29 anos, enfim. Tem que ser jovens das redes municipal e estadual de ensino. Então, quando a gente fala redes, a gente fala em escolas, universidades também. Universidades também? Também. Mesmo particulares? Particulares, públicas. E tem que ter de 15 a 29 anos, porque o festival é da juventude. Então, até 29 anos... Até 29 anos tem que ter os componentes da banda para poder se apresentar, justamente para dar essa pujança aí nos talentos da nossa cidade. Nossa, legal, uma promoção muito bacana essa, o primeiro festival da juventude, festival de música de Santos. Então, os jovens talentos, portanto, há uma bela oportunidade de se apresentarem e de iniciarem, evidentemente, uma carreira profissional, desde que tenham sucesso. Agora, há uma outra promoção também, quer dizer, e essa já é mais tradicional, na verdade, nem é uma promoção, é um seminário, que é a Conferência da Juventude, também para o mês de junho. É isso, Leandro? Isso, exatamente. A conferência ela está sendo realizada agora, nesse momento. Estão sendo realizadas as pré-conferências para a gente realizar a nossa grande conferência municipal. Essa é a terceira conferência municipal e ela vai ser realizada dia 27 de junho. E a gente está seguindo a linha do chamamento das conferências nacionais, né? Então, a Conferência Nacional de Juventude, que vai acontecer em dezembro, final de novembro, dezembro, e aí vai ter a etapa estadual, e nós estamos nos preparando para isso. Santos sempre foi e é muito forte na relação de políticas públicas de juventude, agora ainda mais com o Wellington na coordenadoria. Então, a gente tem já essa tradição e essa força, e isso é reconhecido nacionalmente, né? Então, Santos é muito conhecido nacionalmente pela força das políticas. E é muito bom a gente ver nessa primeira etapa, hoje já na realização das pré-conferências, a efetiva participação do jovem. Então, são jovens, são estudantes, jovens de 15 anos, que você consegue ter um diálogo, ouvir esse jovem e ele fazer propostas fantásticas que realmente vão impactar quando chegar lá na Conferência Nacional ou na estadual ou mesmo na etapa municipal. Então, são diversas solicitações, diversos pedidos que já vêm sendo feitos e que no dia 27 de junho vai ser o grande espaço, né? Então, a gente convida a todos, tanto para as pré-conferências, como também, principalmente, para essa conferência municipal, que vai ser no dia 27 de junho. Daqui a um mês, portanto. Daqui a um mês. Exatamente daqui a um mês. Exatamente um mês, né? Então, é importante que todo mundo se prepare. Quem quiser, inclusive, realizar essas pré-conferências dentro de suas comunidades, dentro de suas escolas, dentro de suas universidades, dentro de qualquer ambiente onde atue, existe essa possibilidade, né? Basta conversar conosco. O Conselho Municipal da Juventude é a entidade hoje que organiza, que fica à frente da Conferência Municipal de Juventude, e a gente está disposto sempre a receber, a ajudar, a incentivar, a estar junto nessa organização dessa pré-conferência e das conferências. Quantas pré-conferências já foram realizadas até agora? Até o momento foram realizadas 2. Nós dividimos as pré-conferências no nosso município por pré-conferências regionais, né, dividido
por áreas de Santos. Então já foi realizada a nossa pré-conferência da Zona Leste e da Zona Noroeste. Agora nós temos amanhã a nossa pré-conferência da área dos morros e depois teremos a última que será na área continental. Então, serão 4 pré-conferências. Serão 4 pré-conferências oficiais, né, que essas pré-conferências têm inclusive a função de levar os delegados para a conferência municipal, mas lá também abriremos para todo mundo que quiser se tornar delegado, para poder representar o nosso município depois, na etapa estadual, na etapa regional, estadual e quem sabe para a nacional. Sem dúvida nenhuma. E vocês têm recolhido diversas sugestões nessas pré-conferências, né, Eugênio? Chico, então, Leandro, se me permita, a gente tem, acho que é a oportunidade de falar qual que é o tema dessa conferência. Sim, claro. Né? O governo federal fez um chamamento, então hoje a gente vai discutir as várias formas de mudar o Brasil. Olha que tema abrangente. Tema ambicioso, hein? As várias formas de mudar o Brasil. Olha, haja sugestão, viu? E a gente sabe que para mudar o Brasil a gente tem que pensar local também, né? E as nossas propostas, aí, como o Leandro bem falou, a nível estadual e levar as nossas propostas também a nível nacional. E tem uns eixos que a gente segue dessa conferência. Então, a gente está discutindo educação integral, segurança pública, transporte e acesso aos serviços públicos, né? A gente está discutindo a dinâmica das cidades também. Sim. Por isso que a gente dividiu pelos territórios, como a gente já citou aqui, Santos tem muito jovem, né? E a gente está bem surpreso com os processos das conferências, porque tem muito jovem participando. Sim. E a gente acha importante, porque é um processo que reforça a nossa democracia participativa, né? Desde a Constituição de 88 foi dada essa oportunidade para a gente poder dialogar, discutir dentro dos espaços quais são as ofertas e esses acessos dessa população, né? E o jovem hoje tem esse incentivo ao protagonismo através do Conselho e das entidades aí do nosso município. Então, por isso que Santos sai à frente quando a gente fala em política pública. E é muito bom, só complementando, Chico, quando a gente vê o jovem se apoderando das informações e sabendo quem é responsável por quê, né? Então a gente sabe que existe uma divisão, quem cuida da saúde, esfera pública de segurança, educação. Então, às vezes o jovem ainda não sabe, não tem a consciência de quem cobrar, de o que falar, de onde ele pode falar de cada situação. E dentro desse incentivo das pré-conferências, da conferência, dentro das próprias reuniões do Conselho, a gente consegue ter esse poder informativo também. As pessoas conhecerem um pouco mais de como é que funciona a política pública nacional, estadual, municipal, né? Com quem conversar sobre cada ação, sobre cada atitude. O Conselho tem essa função mesmo de ser a ponte, né? De dar essa orientação e também levar as demandas para o poder público e realizar diversas ações. Sim, e as várias formas de mudar o Brasil, pela abrangência do tema e ao mesmo tempo pela complexidade do tema, quer dizer, permite que vocês recolham e que a juventude ofereça dezenas de sugestões, e certamente serão sugestões muito interessantes, muito produtivas, inclusive, eu imagino. Sem dúvida, são diversas as propostas já, inclusive uma grande questão, assim, a gente acaba sempre ficando até um pouco receoso por conta do tempo dos eventos, da pré-conferência, que é muito enxuto diante da demanda de possibilidades, né, de questionamentos que os jovens têm. E os jovens, isso é muito positivo, mas o jovem, quando começa a falar, quando é incentivado, quando a gente dá a voz, ele quer falar muito, né? Então, a gente consegue, graças a Deus, abrir esse espaço, ouvir muito jovem e sempre acaba faltando aquele tempo, os jovens que querem ainda se colocar. Por isso que a gente sempre defende o espaço contínuo de abertura para esse jovem. E a conferência vai ser um grande evento, vai ser um dia todo com várias atividades, várias discussões, com a consolidação de todas as propostas que estão saindo hoje da pré-conferências e também de outras propostas. Sem dúvida. E você começa a mudar, o jovem e qualquer pessoa começa a mudar a partir do local onde vive, onde mora. E como dizia com muita propriedade, aliás, o saudoso governador Franco Montoro, ninguém mora no Estado nem na União, que são figuras jurídicas abstratas. As pessoas moram nos municípios. É aqui que elas começam a mudar, de fato, e melhorar as suas condições de vida. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos.
Unisanta, universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Reciclando lixo. Copos, sacolas, embalagens, garrafas, canos e tubos são alguns plásticos que podem ser reciclados, desde que estejam limpos e sem resíduos. Tomadas e cabos de panela não podem ser reaproveitados. Por isso, o descarte deve ser feito no lixo comum. Contribuindo, você melhora a limpeza da cidade e a qualidade de vida da população. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 27 de maio, e hoje recebendo com muito prazer dois representantes da Juventude Santista. O coordenador de políticas públicas para a juventude da Prefeitura de Santos, Wellington Araújo, e o vice-presidente do Conselho Municipal da Juventude, Leandro Taveira. E agora temos perguntas de telespectadores. Cris, por favor. O Uriel Vilas Boas quer saber como o Wellington e o Leandro avaliam a visão da juventude em relação à participação na política. Wellington, começando por você. Bom, primeiro saudar aí o nosso amigo Uriel, né? A gente que assiste sempre o programa, a gente sabe que ele é bem participativo, né? Todas as manhãs aí a gente tem perguntas muito boas do Uriel. Então, um líder dos aposentados, né? Líder dos aposentados. Grande abraço para você, Uriel. Então, eu avalio, né, pessoalmente, muito positiva hoje, né, localmente isso. A juventude está se engajando. A gente tem a reativação dos Centros dos Estudantes de Santos, o SES, a gente tem entidades e programas sociais que trabalham com jovens e que levam esse jovem para participar do conselho em outras instâncias de participação, como o Conselho da Criança e do Adolescente também. E a gente vê que está caminhando para um processo de cada vez mais o jovem querer se envolver com as questões do seu dia a dia, porque falar de política pública é falar do dia a dia da juventude, falar do dia a dia nosso, né, das pessoas enquanto cidadãos também. Hoje a gente caminha para um processo mais participativo, né? As escolas estão estimulando isso. Você sente isso? Há uma participação maior dos jovens hoje? Em Santos a gente tem um programa na rede municipal de incentivo ao Grêmio Estudantil, então a gestão democrática entrando em ação. Então hoje, praticamente em todas as escolas municipais de Santos tem. E no estado eu estou fazendo um trabalho junto à diretoria de ensino. Mando até um abraço para o diretor João Bosco, que tem aberto aí as escolas para a gente poder estar incentivando esse jovem a participar desses espaços, que não é de hoje, viu? Sim. Se a gente for falar de Grêmio Estudantil, a lei é desde 1985 e ainda tem diretoras enfim, pessoas que estão à frente dessas instituições de ensino que tem um bloqueio um pouco por conta dessa participação juvenil dentro das escolas. Então, são conflitos que a gente tem que administrar no dia a dia entre o jovem querer alguma coisa e o direcionamento da escola com relação ao seu dia a dia, à sua dinâmica. Então, falar de política hoje, a palavra política é saturada. Eu acho que a política hoje está muito forte como corrupção, desvios, essas coisas ruins que a mídia mostra para a juventude. Então, isso acaba desestimulando. Só que quando a gente vai para uma perspectiva de participação, as pessoas acham muito importante se envolver e de estimular o jovem a querer estar nesses espaços com vez e voz, falando e sendo ouvido também. É muito bom a gente estar dialogando com essa juventude, não só no momento de ir das urnas, né? Mas no momento aí dos 4 anos de um mandato, de algo transparente, onde a gente possa estar envolvendo o jovem. E Santos é uma cidade hoje que a gente considera bem participativa, onde tem esses espaços onde as pessoas podem ir e se colocar.
Leandro, gostaria de ouvi-lo agora respondendo a pergunta do Uriel. Um abraço, Uriel. Obrigado pela participação. Um abraço também, Uriel. Eu acho que hoje a gente realmente vive um momento bem positivo, bem otimista nessa questão. Um outro programa aqui da Prefeitura Municipal de Santos, que eu gostaria de destacar nesse caminho, é justamente a Câmara Jovem, que eu acho que é um programa muito fantástico, que dá oportunidade para jovens de 14, 15 anos terem a experiência de virarem vereadores jovens do município, e você vê um efetivo engajamento deles, que eles realmente querem participar, querem fazer propostas, querem participar da vida da cidade. E é muito mais interessante quando a gente vê que realmente as propostas deles começam a virar realidade, começam a ser realizadas, inclusive, pelo Executivo Municipal, pela própria Câmara dos Vereadores Municipal. E outra questão que eu acho que é muito importante, hoje, no momento político, que a gente começa a ter um engajamento maior dos jovens para o lado positivo. Eu acho que eu, enquanto jovem, ainda tenho uma grande posição de que, antigamente, quando eu era menor, eu via a política muito mais de uma forma negativa. Só tem roubo, só tem corrupção, só tem coisas ruins, para entrar precisa seguir essa linha. E hoje a gente vê que o jovem traz uma nova... Claro que isso não é todo mundo, obviamente a gente tem muitos políticos com mais idade muito bons, mas hoje a gente vê que os jovens veem a política e começam a enxergar que existe uma saída, que não precisa ser esse caminho, que não deve ser apenas dessa forma. A gente vê grandes casos, e isso eu vejo como muito positivo, de descoberta de escândalos, de corrupção e tudo mais, que isso seja realmente desvendado e que haja punição para esses políticos que não são bons, digamos, para que isso sirva de exemplo, para que os jovens entrem realmente, olha, se isso está sendo descoberto, não é essa linha que eu devo seguir, isso não é o correto, e eu tenho que realmente entrar e fazer uma boa política, né? Então, a gente incentiva isso para o jovem. Então, a gente quer que o jovem entre na política cada vez que a participação seja maior, só que seja uma política boa, uma política que realmente queira fazer sua função benéfica à sociedade, né? Então, esse que é o incentivo e vamos todos, né? O papel do conselho é muito esse e a gente trabalha em todas as esferas querendo incentivar. Então, a ideia é da abertura para que todo mundo possa. Não queremos fazer uma política partidária, o conselho é apartidário, mas a gente quer realmente incentivar, estimular, a princípio, a participação na elaboração de políticas, nas propostas, através mesmo dos conselhos e outras entidades, para que depois possamos ter nossos representantes na Câmara e em todos os locais de jovens. Sem dúvida, a participação dos jovens é fundamental, é indispensável para o futuro do país, sobretudo na atividade política. Os jovens, o conselho é apartidário, a coordenadoria da mesma maneira, enfim, e tem de ser assim. Mas os jovens devem participar, inclusive, das agremiações políticas, inclusive das agremiações partidárias, tentando mudar esse estado de coisas que nós vivemos no Brasil. Afinal, os jovens em Santos, se eu estiver errado, me corrija, Wellington, por favor, representam algo em torno de 90 mil pessoas. 90 mil pessoas. 90 mil jovens em Santos, nessa faixa de 15 a 29 anos. Portanto, é um número expressivo de pessoas e que juntas, e que trabalhando bem, estimuladas, motivadas, procurando um país melhor, porque afinal o país será de vocês, será dos jovens. Nós já passamos, será de vocês. Portanto, cabe a vocês exatamente assumirem isso e, portanto, é importantíssimo, é indispensável a participação de vocês. Agora, nesse aspecto, Wellington, Leandro, nós estamos discutindo aqui no Congresso Nacional a reforma política, que, aliás, não aconteceu nada até agora. Ficaram até de madrugada ontem, não passou nada, nem a lista fechada, nem o distritão, nem o voto distrital, distrital misto, distrital puro. Ou seja, o sistema eleitoral continua o mesmo no Brasil, exatamente da mesma forma. Vocês, como jovens que discutem isso, que reforma política vocês entendem como a ideal, ou pelo menos a melhor para o Brasil? Bom, Chico, só antes de entrar no assunto, agradecer também a confiança do nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa, um prefeito jovem, de ter criado esse canal de escuta com essa população tão grande que é a juventude de Santos também. Eu fico... Ontem eu assistindo a TV Câmara, fui dormir tarde também, justamente porque eu estava ansioso para saber quais seriam essas definições. E a gente viu que continua tudo na mesma, né? Infelizmente. Para mim, o que eu fico muito receoso é com relação a essa perpetuação dentro do Legislativo, né? Hoje, dentro do processo para um cargo no Executivo, você tem apenas a recondução por mais um mandato. Se e que não vai cair isso aí, de repente a reeleição cai também. E para o Legislativo aí tem perpetuações, pessoas que ficam, né, em cargos públicos e não oxigenam, não tem uma renovação de
né, desses quadros e fica aquele mesmo ranço político. É por isso que as pessoas estão desgastadas da palavra política no seu sentido geral, né? Porque são sempre as mesmas figuras, as mesmas caras, essa oxigenação, essa novidade não acontece. As novas ideias têm que estar lá, né, presentes também. Eu particularmente, eu acho que deveria ser distrital. Eu defendo isso. O voto distrital. E o financiamento público de campanha eu também acho que seria uma forma interessante. Tem que estudar mais, mas eu acho que seria uma forma interessante, porque quando um jovem ou, enfim, alguém novo quer se projetar politicamente, é muito difícil competir com leões, pessoas que já estão aí em cargos poder aquisitivo, públicos, a luta é desigual. Estão dentro do legislativo há muito mais tempo e tem uma força aí de cooptação e de articulação muito maior do novo que está chegando. Essa então, luta é fica desigual. injusto, eu acho mesmo. fica muito injusto. Leandro, como é que você vê? Que reforma você acha que seria ideal para o Brasil? Olha, a minha posição, Chico, antes de mais nada, e o Wellington comentou uma coisa muito interessante, ele mesmo, né, que é o coordenador de política de juventude, que entende bastante dessa questão, ainda quer e precisa estudar mais. Então, eu acho que o grande ponto positivo, independente do resultado, claro que eu acho que a mudança é importante, eu acredito que deva ter essa alteração, deveria ser aprovada, inclusive para votos distritais, só que o principal disso, eu acho que é essa abertura para as pessoas entenderem o funcionamento político da nossa sociedade. Então, a gente saber como funciona, qual que é a diferença do nosso método, né, de eleições hoje, o que muda quando a gente tiver um voto distrital ou não, quais são as diferenças e qual vai ser o impacto direto que isso vai trazer para nós e para os nossos representantes. Então, essa discussão, isso está na Câmara, independente de não ter sido aprovado, vai para nova votação, vai continuar sendo falado sobre isso. Esse momento, eu acho que é importante e interessante você trazer isso para o programa e a gente falar sobre isso, para que as pessoas criem esse interesse de estudar sobre, né, e de estar um pouco mais familiarizado com o assunto e saber cada um tomar a sua posição e saber escolher o que é melhor, até para que possa incentivar e cobrar, né, o nosso legislativo dessas alterações, né? A gente entendendo qual impacto isso vai trazer diretamente para nós e aí especificamente para jovens que normalmente não conhecem especificamente essas entranhas políticas, como é o funcionamento, quais impactos isso vão causar, a gente fica um pouco mais familiarizado com esses assuntos. Então, esse é o principal ponto. E fica aí uma dica aí, portanto, para vocês, para o Conselho e também para a Coordenadoria, para que promovam encontros com especialistas, com cientistas políticos, exatamente para buscar tornar os jovens mais familiarizados com toda essa questão política, da importância da reforma política para o Brasil. Porque essa é a grande dificuldade. As pessoas muitas vezes nem discutem porque não entendem. Sim. E como não entendem, tanto faz como tanto fez. Vai se discutir, por exemplo, agora, no Congresso Nacional também, provavelmente hoje, a questão do voto facultativo. De repente, o voto facultativo pode ser aprovado e a partir da próxima eleição vai votar quem quer. É uma discussão das mais importantes e muitas vezes as pessoas reclamam que tem que votar, etc., mas acabam indo votar. Né? Então, são situações que a população deveria participar mais, levar a sua mensagem, a sua opinião ao deputado da sua região, enfim, para que ele possa ir formando um conhecimento a respeito do que a população pensa a respeito das eleições, a respeito da reforma política. Agora, há uma série de outros temas, Wellington e Leandro, que eu gostaria de ouvi-los, desde a política tarifária, que envolve diretamente os jovens, o movimento Passe Livre, como também a questão da maioridade penal, também envolvendo diretamente a questão dos interesses dos jovens. Mas esses temas eu vou deixar para o próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126.
Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Os melhores momentos, debates e lances do futebol você acompanha aqui com a bancada mais traquejada de toda a costa norte e sul Bandeirantes. Esporte por esporte é aqui na sua Santa Cecília TV. De volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 27 de maio, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer 2 representantes da Juventude de Santos. O coordenador de políticas públicas da Juventude da Prefeitura, Wellington Araújo, e o vice-presidente do Conselho Municipal da Juventude, Leandro Taveira. Eu gostaria de, neste bloco, discutir alguns temas polêmicos em relação à juventude. A questão, por exemplo, de drogas, da descriminalização do uso de drogas, a questão da maioridade penal e a questão também da política tarifária, já que os jovens, especialmente o pessoal do passe livre, exige a isenção da tarifa no transporte público municipal. Como é que vocês veem essa questão, começando por você, Wellington? A questão tarifária. Como é que você vê esse movimento dos jovens? Inclusive tem jovens acampados diante do paço municipal, exatamente pedindo a gratuidade, a isenção da tarifa. Então, acho muito salutar e importante a juventude se engajar, né, e querer levantar suas bandeiras. Isso é bacana para o processo democrático do nosso país. Acho que tem que incentivar mesmo as pessoas a colocarem, né, as suas questões, enfim. Só que como poder público, né, a gente trabalha muito com números, com dados e os impactos que isso causa hoje dentro do nosso sistema de transporte aí municipal. Então, foi convidado já o Centro de Estudantes que está acampando lá à frente. Um abraço até para o Tarcísio, Ivana, o pessoal que está à frente do Centro de Estudantes, a comporem a comissão de transporte. Hoje a gente tem uma comissão, assim como os outros conselhos de juventude e os demais espaços de participação, a gente tem uma comissão de transporte hoje em Santos. E o Centro de Estudantes foi convidado a compor esse espaço justamente para estar dialogando com os demais movimentos da cidade, a questão do passe livre e restrito estudantil, que é o que tanto defendem, né? Hoje tem, se a gente for falar em passe livre para o estudante, hoje tem um impacto orçamentário aí na prefeitura, né, nos cofres públicos com relação a isso, e essa discussão tem que ser mais aprofundada, né? Com números. A gente tem que saber qual o contingente de jovens estudantes de Santos, né? Fazer um diálogo junto às universidades, a rede de ensino, para a gente saber quais são esses estudantes e como que isso hoje, se fosse viabilizado, como que isso chegaria até a questão tarifária. Qual é o impacto de fato? Porque qual fala-se impacto muito, de fato? mas não se tem dados concretos, tem dados o que vale também para a gratuidade a partir dos 60 anos de idade. Então, só reforçando que tem mais um nicho social, que são os idosos aí também, que tem esse pleito até dos 60 para os 65 anos também. Da gratuidade. Então, da gratuidade. Como é que isso fica? Juventude, os estudantes e os idosos. Mas né? para isso a primeira coisa é ter dados, elementos para poder fazer uma discussão correta, uma discussão técnica e de bom nível. E não ficar no chute, vai custar mais tanto, menos tanto, enfim, dessa maneira... Porque isso pesa no bolso, né, Chico? Claro, pode pesar no bolso de que você que está pegando o transporte coletivo também. Sem dúvida nenhuma, de todos. Como é que você vê essa questão, Leandro? Então, eu acho que é importante o jovem se mobilizar, se manifestar e falar e discutir sobre isso, até para que o governo possa estudar propostas, né? Eu tenho estudado ali outro dia sobre uma cidade na Europa que é exemplo, que é referência nisso, porque o transporte é totalmente gratuito, né? Então, existe realmente o passe livre geral para todos. É claro que hoje, nesse momento, eu enxergo que isso não é possível, isso não é viável, porque oneraria muito os cofres públicos e a gente acabaria ficando prejudicado por outras áreas, né? E hoje, nesse momento, a gente não pode, mas
esse debate, essa discussão, a gente conseguindo mostrar, e aí tendo muito embasamento, com números, mostrando a realidade, as possibilidades, junto ao governo, a gente consegue sim achar alternativas viáveis para isso. A gente comentou aí no primeiro bloco sobre a questão do incentivo à educação. Então, a primeira demanda realmente tem que ser, se a gente conseguir incentivar que o jovem possa completar seus estudos, e com certeza um grande gasto seria o transporte público para isso, quanto mais a gente conseguir desonerar esse jovem, ele vai ter um futuro muito mais promissor, né? Ele consegue incentivar, investir em outras áreas, investir em material, investir no seu próprio desenvolvimento, com outros cursos, né? Então, como a gente pode remanejar essa verba? E é importante que o jovem também entenda que existe hoje esse gasto e que ele pode utilizar esse gasto, então, conseguindo, né, se atingindo o que seria o ideal, atingir o passe livre estudantil, pelo menos, que a gente consiga transformar esse gasto, essa verba, também enquanto, claro que aqueles que estão gastando, também enquanto investimento para a sua própria formação, para a sua educação, e não simplesmente gastar esse dinheiro à toa, né? Então, isso é uma defesa. Mas é importante essa mobilização. Eu acho que é importante que todos os jovens que estejam discutindo isso, e nós estamos querendo discutir isso, nós, inclusive, temos um representante do Conselho da Juventude dentro dessa Comissão de Transportes, que sempre nos traz as novidades e mostra e apresenta, e a gente tem sempre discutido como está esse movimento e o que é possível fazer. Mas esses jovens que querem discutir, que querem debater sobre isso, também estudem os números, né? E não simplesmente briguem por aí, saiam falando o que querem, porque todos queremos, né? Seria o mundo ideal. Então, falamos do mundo ideal, que seria um transporte sem cobrança, por exemplo. Hoje não é viável, né? Então, a gente tem que, sim, trabalhar também dentro das realidades e trabalhar com números e trabalhar junto ao poder público para achar uma saída para essa questão. Agora, e com relação, Wellington e Leandro, à maioridade penal e à proposta de redução da maioridade penal? Você é a favor? Chico, muito polêmico esse tema, né? Aí eu gostaria até de saudar a Câmara Jovem, que fez um excelente debate sobre isso. Foi feita uma audiência pública agora há pouco tempo sobre esse tema, e uma audiência pública bem participativa. Você fez a pergunta direcionada para mim. Hoje, eu tenho certeza que a melhor forma da gente trabalhar é com investimento em educação, em saúde, em segurança pública, e não falar somente de redução de maioridade penal, né? Não é questão de faixa etária. Exatamente. Sim, para mim é uma questão não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Já está na nossa Constituição isso, por isso que é cláusula pétrea, né, que dizem aí e afirmam os nossos estudiosos, e a própria Constituição diz isso. Então, acho que antes de falar em redução de maioridade penal, né, acho que não é diminuindo a idade que você diminui os problemas, né? Eu acho que primeiro a gente tem que falar muito mais em investimentos, em educação, de qualidade, para depois a gente debater uma questão tão Você concorda? Eu concordo. Eu estou aqui, inclusive, representando o Conselho da Juventude. Já tivemos vários debates sobre esse tema, né? Até antes mesmo, agora, que a gente tem discutido bastante também, mas há um bom tempo a gente já vem discutindo isso. O Conselho tem como posição de ser contra a redução da maioridade penal, e eu acho o principal é isso mesmo. A gente tem que ver formas de realmente mostrar para o jovem que este não é o caminho ideal, né? Então, se aquele jovem efetuou algum crime ou está encaminhando para um caminho não positivo, né, não benéfico à sociedade, a gente, através da educação, através do fomento ao emprego, ao desenvolvimento desse jovem, a gente tem outras alternativas para, digamos, recuperar esse jovem e não simplesmente fomentar e dar educação no crime, né? Então, o que a gente precisa é o caminho inverso. Chico, só reforçando, eu sempre, nos espaços que eu tenho a oportunidade de falar, veja bem, a gente nunca discute com a dor de uma pessoa que foi, enfim, lesionada com relação a um crime ou a um ato de violência. Então, a gente não está discutindo com a dor, a gente está falando em números. Hoje, em Santos, a gente tem o NAI, que é o Núcleo de Atendimento Integrado, que é a primeira porta de entrada quando o jovem comete um ato, infracional. E os próprios técnicos do NAI colocaram nessa audiência pública para a gente tomar conhecimento que dos casos que entraram em 2014 de atos infracionais, apenas um foi um crime contra a vida, que chegou a, enfim, a casos mais com relação a isso. Então, a gente não está falando
desses crimes quando acontecem, que a mídia dá pujança, né? E ficam batendo toda hora e mostrando que isso é a razão da violência que está instaurada no país, que um jovem de 16 anos está ocasionando isso num país como um todo. Então tem muito mais um estudo com relação a isso. Se você reduz para 16, aí comete de 15, 14, vai por aí, vai reduzir até quando? Evidentemente não é por aí. Enfim, o investimento e a solução, a única alternativa possível é exatamente o investimento em educação, não há outra. Para nós terminarmos, Wellington, e a questão das drogas, rapidamente, você vê a questão da descriminalização das drogas, essa tese, como é que os jovens pensam essa questão? Então, as drogas é um problema crônico, né? A gente, Santos sai à frente também, hoje a gente tem um programa aqui em Santos chamado Coalizões Comunitárias, então aí são diversos atores e pessoas envolvidas com essa questão da prevenção, que estão trabalhando em rede, articuladas para minimizar esses impactos, né? Eu acho que é utópico a gente falar que vai exterminar as drogas quando tem um processo, tem crime organizado à frente disso, enfim. E eu acho que a descriminalização... droga, o nome já diz, é droga. Né? O nome é uma droga. Se fosse bom, o seu nome não seria droga. Seria droga. Então, eu acho que não é bem por aí discriminar as drogas e vamos legalizar e tá tudo ok, né? E usa quem quer, e não é assim. Né? Acho que justamente por ser droga que tem que ter esse controle. Tem que recuperar o jovem. Trabalhar com prevenção, ação de prevenção, projetos sociais, envolver esporte, cultura, volta à educação. Vamos falar disso primeiro antes de falar. À educação. Não é isso, isso que a gente tem que falar. O que eu acho que é importante é não fecharmos os olhos. Eu acho que a gente tem que saber que é uma realidade. Nós temos sempre, todos, têm muita proximidade com muitas pessoas envolvidas com drogas, isso é fato, seja drogas, inclusive pelo alcoolismo, ou drogas mais pesadas, a maconha, que hoje é muito comum, e a gente continuando mostrando que isso é um crime, escondendo essas pessoas, né? Porque hoje as pessoas escondem essa questão, não falam, não sabem, e não tem como, não sabem a forma de sair disso. Então, claro, a gente retoma novamente a questão da educação, a questão de ouvir essas pessoas, qual que é a necessidade de alguém que é usuário de drogas efetivamente, o que ele pode, a gente tem que saber ter abertura para ouvi-lo e não simplesmente ele ter medo de chegar, falar e que vai ser preso ou que vai ter um problema mais grave. Em resumo, Leandro, orientação, prevenção e educação. Exato. Estamos chegando ao final. Muito obrigado, Wellington. Obrigado pela sua presença. Quer dizer mais alguma coisinha rápida? Quero sim. Rapidamente, só sobre o festival, jovens de Santos, inscrevam-se no Festival de Bandas, mostrem seu trabalho, seu talento. Coordenadoria de Políticas para a Juventude, cojuve@santos.sp.gov.br, Avenida Campos Sales, 128, primeiro andar, Santos. Participe, portanto, Jovem Talento de Santos Musical. Obrigado, Leandro. Muito obrigado pela oportunidade. Convido a todos a participarem da nossa pré-conferência, da nossa conferência municipal no dia 27 de junho. E na próxima segunda-feira, às 18h30, na Estação da Cidadania aqui de Santos, teremos a nossa reunião ordinária do Conselho da Juventude. Então participem, todos são convidados. Quem quiser participar será muito bem-vindo. Obrigado, Wellington Araújo. Obrigado, Leandro Taveira. Obrigado a Cris. Eu gostaria aqui de deixar um agradecimento todo especial à Santa Cecília TV pelo apoio nesses 2 anos de existência do programa e especialmente ao Grupo Enfoque de Comunicação, na pessoa dos colegas, jornalistas, amigos, Humberto Chalub e Fernando de Maria. E assim chegamos ao final desta edição. Muito obrigado a todos. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até lá. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.